Shutdown mais longo da história dos Estados Unidos pode terminar nesta quarta-feira. Recall de fórmulas. 15 bebês são hospitalizados com suspeita de botulismo infantil. Na Flórida, brasileiro é preso em operação que investiga esquema de medicamentos. COP30. Confronto entre indígenas e seguranças marcam a cúpula do clima no Pará. O Brasil News começa agora. Boa noite. A votação que deve colocar fim na paralisação do governo americano, que já dura 43 dias, ocorre nesta noite na Câmara. Após aprovado, o projeto de lei será enviado ao presidente Donald Trump para assinatura. A maioria dos democratas devem se opor ao projeto, pois ele não prevê a prorrogação dos créditos tributários para planos de saúde. A Câmara dos Representantes iniciou a sessão ao meio-dia. As sessões legislativas estavam suspensas desde 19 de setembro. E agora você acompanha um giro de notícias pela região de Nova York com a repórter Aletheia Rodrigues. 15 bebês foram hospitalizados após consumirem fórmulas fabricadas pela empresa ByHeart. Os casos são investigados por possível surto de botulismo infantil. A fabricante iniciou o recolhimento voluntário de 2 lotes do produto. Os casos foram registrados em 12 estados do país, entre eles New Jersey, Pensilvânia e Califórnia. A Food and Drug Administration e o Centers for Disease Control and Prevention investigam a origem da contaminação e avaliam se outros lotes ou produtos da marca podem ser afetados. Testes preliminares realizados na Califórnia detectaram vestígios de uma bactéria capaz de produzir a toxina. O principal objetivo é identificar a origem e a magnitude do surto e tomar as medidas adequadas para proteger a saúde pública. Nenhuma morte foi registrada. E a Amazon demitiu quase 700 trabalhadores baseados na cidade de Nova York, como parte das quase 14 mil demissões corporativas anunciadas pela empresa. Nos últimos meses, a empresa vem reestruturando a força de trabalho em várias áreas, com cortes graduais de cargos na unidade de livros, dispositivos e serviços. O presidente executivo Andy Jassy disse em junho que a adoção crescente de ferramentas de inteligência artificial reduziria a força de trabalho corporativa total da empresa nos próximos anos. O atual processo de demissão é o maior desde o final de 2022. De acordo com a agência de notícias Reuters, a Amazon planeja demitir até 30 mil funcionários que trabalham em várias partes do mundo. E um protesto pró-Palestina que estava em andamento na noite de terça-feira do lado de fora de uma sinagoga em North Jersey terminou com dezenas de pessoas detidas. No local estava o ex-ministro da Defesa israelense Yoav Gallant, que tinha uma apresentação agendada. No contexto jurídico internacional, Gallant, que atuou entre 2022 e 2024, é acusado de atrocidades em Gaza. A manifestação, organizada pelo New Jersey Collection e vários grupos ativistas, repercutiu nas redes sociais. A situação se agravou quando manifestantes obstruíram as vias de acesso à sinagoga e a polícia precisou intervir para dispersar a multidão. E cerca de 22 cidades dos Estados Unidos foram impactadas com os brilhos no céu na madrugada de ontem. Algumas tempestades geomagnéticas levaram à formação de auroras boreais em diversos locais, como a Flórida, Washington, Massachusetts e até aqui em New Jersey. Os cientistas destacam que uma onda de partículas solares energizadas que se dirigem para a Terra está iluminando os céus do país. Apesar da beleza, elas também podem causar problemas na região, como danificar estações de rádio, interromper satélites de comunicação ou partes da rede elétrica por causa dos efeitos magnéticos. Meteorologistas do Centro de Previsão do Clima Espacial disseram que a intensidade da tempestade geomagnética será um pouco menor esta noite, mas que ainda será possível ver as luzes mais ao norte do país. A seguir, na Flórida, um homem é preso por ameaças de ataque a uma igreja. Até já!
As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. Uma operação da Polícia Federal desarticulou um esquema de tráfico internacional de medicamentos controlados. As investigações apontam um brasileiro como líder do esquema. Ele foi preso na Flórida. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O brasileiro acusado de chefiar um esquema bilionário de venda ilegal de remédios controlados foi preso em Orlando. Segundo a Polícia Federal, o homem é apontado como líder de um grupo que enviava medicamentos como Zolpidem, Alprazolam, Clonazepam e Ritalina do Brasil para os Estados Unidos sem receita médica. A prisão foi divulgada na terça-feira, mas a investigação começou em 2023 e teve colaboração do Ministério Público Federal e agências americanas de segurança, como a DEA, responsável pelo combate a drogas, e a Guarda de Fronteira. A operação, batizada de Tarja Preta, cumpriu 6 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão temporária no Brasil. Ainda de acordo com a investigação, o esquema movimentou milhões de reais com vendas pela internet. O brasileiro será deportado e deve responder por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. E um homem de 32 anos, identificado como Michael Iaboni, foi detido em Palm Beach Gardens após postar vídeos nas redes sociais com ameaças contra uma igreja da região. De acordo com a polícia, nas postagens, Iaboni afirmava que o local, abre aspas, ia parecer um genocídio, fecha aspas. O suspeito chegou a imitar disparos com as mãos. A prisão foi feita após uma denúncia anônima e monitoramento das publicações. A polícia indicou que Iaboni mora a cerca de 3 quilômetros da igreja e existiam indícios de que ele tinha armas em casa. Ele foi acusado de ameaça escrita de matar ou causar dano corporal. A igreja afirmou ter protocolos de segurança rígidos, como verificação de voluntários e inspeção de bolsas em eventos. E um acidente inusitado chamou a atenção em Miami. Um veleiro ficou preso em uma ponte levadiça e acabou com o mastro quebrado. Imagens que circulam na internet mostram o momento em que um veleiro tenta passar pela ponte em Miami sem sucesso. O problema é que a embarcação se aproximou justo quando a ponte começava a fechar. O mastro alto ficou preso na estrutura, impedindo o fechamento completo, e em seguida se parte ao meio. Segundo testemunhas, ninguém ficou ferido. O caso aconteceu na semana passada. E a Disney Cruise Line lançou mais um navio de cruzeiro cheio de magia. O Disney Destiny foi apresentado em uma cerimônia de gala em Port Everglades, com direito a show de drones, projeções no casco, música e personagens clássicos. O mais novo navio da frota tem tema de heróis e vilões e traz ambientes inspirados em personagens como Cruella de Vil e Doutor Estranho. O gigante tem capacidade para 4.000 passageiros e vai percorrer trechos entre Caribe e Bahamas. E passageiros de um voo que saiu da Flórida para a Califórnia viveram momentos de tensão após uma queda de pressão na cabine. O pânico tomou conta quando máscaras de oxigênio caíram durante o voo após uma possível perda de pressão na cabine de passageiros. De acordo com relatos, foram momentos de angústia, com choro de crianças e comissários orientando rapidamente sobre como usar as máscaras. A situação aconteceu quando a aeronave estava sobre o Arizona e os passageiros dizem ter sentido uma pressão na cabeça. Felizmente, a aeronave da JetBlue Airlines, que saiu de Fort Lauderdale, conseguiu pousar com segurança em Los Angeles. O caso aconteceu na semana passada, mas continua repercutindo nas redes sociais. A companhia aérea JetBlue informou que não houve feridos e pediu desculpas pelo ocorrido. A aeronave está fora de serviço enquanto o caso é investigado.
No próximo bloco, o motorista sequestrado fica 4 horas com falsa bomba no corpo em rodovia de São Paulo. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. Dezenas de manifestantes indígenas tentaram entrar à força no local da Cúpula do Clima, COP30, mas foram impedidos por segurança do evento. Dezenas de indígenas tentaram forçar a entrada no local da Cúpula do Clima COP30 na terça-feira e tiveram um confronto com seguranças do evento. Aos gritos, os ativistas exigiram acesso ao complexo da ONU, onde milhares de delegados de diversos países estavam reunidos. Alguns agitavam bandeiras, outros carregavam cartazes exigindo direitos sobre a terra. Este líder indígena disse a Reuters que eles estavam irritados com o avanço contínuo do desenvolvimento na floresta. Mas para nós é um momento de revolta, é um momento de indignação, é um momento em que nós, indígenas, sentimos na pele a derrota do nosso território. Por fim, os seguranças conseguiram barrar os manifestantes e usaram mesas para bloquear a entrada. A COP30, que reúne líderes e representantes de vários países, segue até o dia 21 de novembro. Um motorista foi vítima de sequestro em São Paulo e teve supostos explosivos amarrados ao corpo. O crime aconteceu em uma rodovia. O motorista da carreta, que foi vítima de assalto seguido de sequestro, desmaiou no momento do resgate. Segundo a polícia, ele foi rendido na madrugada desta quarta-feira no Rodoanel Mário Covas, em Itapecerica da Serra, São Paulo, e foi obrigado por 3 suspeitos a atravessar a carreta na via. O homem ficou 4 horas amarrado a uma suposta bomba, que mais tarde foi confirmado que se tratava de um falso explosivo. O motorista estava em choque e, ao desmaiar, foi amparado por um agente do Esquadrão Antibombas do Gate. A ocorrência contou com o apoio de um helicóptero Águia da Polícia Militar. O Rodoanel ficou interditado por quase 5 horas e registrou mais de 20 quilômetros de congestionamento. O governo da Ucrânia suspendeu o ministro da Justiça, que está sob investigação por suposto esquema de corrupção no setor de energia, em um caso que gerou indignação no país. 7 pessoas foram acusadas de participar de um suposto esquema de propina de 100 milhões de dólares, envolvendo altos funcionários do setor energético. O caso fez a opinião pública voltar o foco para a batalha que Kiev trava contra a corrupção. Os ucranianos são particularmente sensíveis às acusações de propinas no setor de energia, já que muitos sofrem com longos blackouts diários, enquanto o país se defende dos ataques maciços da Rússia contra a infraestrutura do país. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas se você quer rever todas as notícias, vá ao nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Boa noite.